Olá, meus caros colegas e amigos aqui da Faculdade de Direito Legal. Vamos continuar o nosso tema tão palpitante, né? E eu falo, nossa, eu vou confundir mais a cabeça dos meus amigos aqui da pós-graduação, porque eu vou trazer questões agora extremamente polêmicas sobre o foro privilegiado, para mostrar que a gente precisa sempre estar antenado ao Supremo Tribunal, né? Às decisões do Supremo Tribunal. Por quê? Porque a Constituição foi extremamente ampla ao dar a competência originária nos crimes comuns para determinados membros, né? Aqui eu trago algumas questões de ordem, algumas omissões da Constituição e aí a interpretação do Supremo. Então, veja, eu tenho essa ação penal aqui que eu já mencionei, e gravem esse número, a 937, sempre que sair nos informativos vocês devem ler, em que fala que os crimes por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos que o foro, né? Ao cargo e em relação às funções desempenhadas no cargo, né? E aí diz o seguinte, se ele sair do cargo, né, a competência para processar, ela não é mais afetada, então continua a competência do órgão superior. Ele saiu do cargo, mas ele cometeu o crime no exercício do cargo e ele será julgado pelo órgão competente para esse julgamento, né? Então, essa foi uma linha de interpretação do Supremo, veja, ela foi fixada em 2018 pelo ministro Salomão, então a gente precisa, aqui no Salomão não, foi fixada em 2018 e ela remete também a uma decisão da Corte do STJ, né? Então, foi adotada em que o réu havia exercido um mandato de deputado federal, de modo a não deixar dúvidas sobre a extensão desse entendimento a todos os casos que envolvam detentores de mandato eletivo, tanto assim que o Superior Tribunal de Justiça, que estava julgando, né, adotou a ratio decidente, a razão de decidir do Supremo, e teve uma interpretação chamada de interpretação restritiva. Aplicou a orientação no processo em que figurava um governador de Estado. E vejam, essa interpretação restritiva, eu estou falando de membros, e aqui eu escrevo para vocês, do Executivo. Porque eu estou falando de deputado, eu estou falando de senador, eu estou falando do Congresso Nacional. Eu estou falando de governador, eu posso falar de prefeito, membros que pertencem ao Executivo. Ao Executivo e ao Legislativo, né? Então, isso tudo eu estou trazendo. E aí, depois, vai vir uma grande questão de ordem, que é o caso do Judiciário. Como vão ficar os membros do Ministério Público, como vão ficar os magistrados, sejam eles membros, né, de tribunais superiores ou procuradores da República, ou sejam eles chefes do Ministério Público Estadual, né, que a gente chama também de procurador de justiça, né? Então, aqui fala uma questão de ordem sobre um desembargador, um crime que não tinha, veja, ação penal 878, né? Na passada a gente falou da 937, essa é a 878, então vejam que as ações penais que o Supremo se preocupa hoje, ou que estão nos informativos, são todas muito conexas a dizer sobre foro por prerrogativa de função. Como interpretar a Constituição? E cada momento a gente sabe que eles vão mudando a composição e vão mudando o entendimento. Aqui, no caso, era um desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que cometeu um delito de lesão corporal. E esse delito não tem a ver com o cargo. Esse delito foi cometido por uma pessoa como se ele fosse um cidadão civil. E aí ele menciona aqui o julgamento da 937, olha aqui que eu trouxe para vocês, que diria que o réu, então, como não foi no exercício da sua função, então ele não teria o foro, que foi o que eu acabei de falar da 937. Mas vem a 878 e fala o seguinte, eu não posso interpretar a Constituição assim, por quê? Se eu julgar, né, a lógica, se eu julgar esse desembargador, então, como ele não cometeu no exercício da função, mas ele tem o foro por prerrogativa de função, se eu deixar um juiz de primeira instância julgá-lo, eu vou ter um julgamento imparcial. Por quê? Porque ele é subordinado, né? A gente sabe que o juiz de primeira instância, ele tem um tribunal superior competente para regulamentá-lo, né? Então, ele fala, a interpretação do alcance das hipóteses prerrogativas de Constituição previstas na Constituição, né? Não obstante, aquele que goza da prerrogativa tem condições de exercer com liberdade e independência as suas funções. Então, ele fala, olha, aqui esse desembargador vai ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, né? Por quê?
Porque se eu der para ele ser julgado por um tribunal ou por um juiz de primeira instância e tirar o foro por prerrogativa, eu estou tirando a imparcialidade que se quer por prerrogativa. Então, foi uma questão de ordem, reconhecida, então, a competência para julgar o desembargador por lesão corporal no Superior Tribunal de Justiça, contrariando, então, a decisão da ação penal em que dizia que a competência por foro por prerrogativa de função era só de crimes cometidos no exercício em razão do cargo ou da função, e ele dá essa interpretação falando sobre a relativização, porque haveria, então, feriria, então, a imparcialidade. Então, vejam, qual é a conclusão? A conclusão é, o Supremo dá a interpretação conforme o caso, né? Conforme for a ação penal. Por isso, tanta discussão. Não existe uma ideia pacífica sobre a prerrogativa de função, existe a ideia de que não é mesmo um privilégio, é prerrogativa de foro, existe a dúvida se é cometido só os cometidos durante, se depois permanece a competência, se depois perde a competência daqueles cometidos no exercício da função, se ele comete um crime que não é no exercício da função, mas é um crime comum, se ele tem que ser julgado pela prerrogativa que a Constituição prevê, né? Mas não é no exercício da função. Então, o resumo é, para o Executivo, quando a gente foi falar de governador, prefeito, e para o Legislativo, quando a gente foi falar de senador e deputado, foi no exercício da função em razão do cargo, o crime tem que ser cometido. Quando a interpretação veio para um magistrado em que haveria pressão para um julgamento imparcial, manteve-se a decisão mais ampla, então, da Constituição Federal, dando competência para o julgamento de um crime não cometido no exercício da função por um Superior Tribunal de Justiça, garantindo a ordem constitucional. Veja, isso foi para a Corte Especial, foi discutido e é por isso que é importante acompanhar as ações 937 e 878 que discutem foro por prerrogativa, né? Aqui eu vou trazer também mais uma questão de pós-graduação. É lógico que numa aula de graduação eu jamais aprofundaria com os meus alunos nesse nível, né? E aqui é que não existe do Supremo, ele é omisso quanto a membros do Ministério Público. Então aí fica a decisão aberta, mas obedece então o critério constitucional. Vejam, trago aqui para vocês também que os crimes federais serão julgados pelos tribunais regionais federais, né? Os crimes cometidos, por exemplo, por um prefeito, e se for um crime federal, não será julgado pelo TJ se houver algum crime de ordem federal, né? Isso já é pacífico, está aqui no artigo 109, o rol de competência da Justiça Federal. Eu trouxe aqui também a súmula 702 do Supremo, né? Dizendo que para julgar prefeitos aos crimes de competência da Justiça Comum Estadual, nos demais casos a competência caberá ao respectivo Tribunal de Segundo Grau, referindo-se, obviamente, ao eleitoral e ao TRF, né? Bom, vamos entrar aqui na conexão e na continência, né? O que é conexão e o que é continência no processo penal? Então, o processo, a tendência do processo, a função, o escopo é que o julgamento seja único, né? Que algum dos juízos tenha a força atrativa, devendo avocar para si os processos perante outros juízos. Então, salvo se ele já estiver com a sentença definitiva. Então, ela determina, ela vai pedir que se avoque o processo, né? E só não vai se avocar se houver uma decisão já definitiva. O artigo 82 fala sobre conexão e continência, e aí eu digo, nós vamos comentar aqui quem compete privativamente o julgamento, né? Então, compete aí no 96 o julgamento por continência dos tribunais de justiça julgar juízes estaduais e Distrito Federal, bem como membros do Ministério Público, né? Quem julga os membros do Ministério Público? Todos os juízes de direito, seja qual for a unidade substancial, a que pertence. O crime que cometeram também pouco importa, né? Agora vamos ao alcance da continência, né? Então, alcance da competência dos tribunais de justiça em razão do local da infração. O Tribunal de Justiça, sobre a sua jurisdição, qualquer que tenha sido o local cometido do território, se um juiz de direito de São Paulo comete um furto em Pernambuco, ele vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Por quê? Porque a prerrogativa dele é no Tribunal de Justiça de São Paulo. Bom, vamos falar sobre a conexão.
Então, a conexão e a continência, eles não são critérios de fixação de competência, né? O foro por prerrogativa é critério de fixação de competência, mas modificam e alteram a competência. Então, há vários fatores que podem trazer a continência, e aí, para que existe a continência e para que existe a conexão? Por celeridade e economia processual. Então, se existem o mesmo tipo de infração pelo mesmo réu, vamos fazer uma conexão de processos, né? Então, a gente vai ver a diferença entre a conexão e a continência. Então, é um nexo que resta configurado entre esses processos. O artigo 76 vai falar para nós da conexão. E a conexão diz no primeiro inciso, vejam comigo, se ocorrendo duas ou mais infrações houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas ou por várias pessoas em concurso, em um concurso de pessoas, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, uma contra as outras. Por exemplo, crime de racha, crime de rixa. Eu tenho crimes que são cometidos por várias pessoas ao mesmo tempo, por exemplo, briga de torcida organizada. Vamos tentar reunir esse processo, porque eu reúno provas, eu reúno testemunhas, eu tenho celeridade, eu tenho economia. O artigo 76 do Código de Processo Penal, ele traz alguns incisos para nos exemplificar. Cada um dos incisos, eles vão trazer uma lógica de conexão. O primeiro vai falar da conexão por simultaneidade, cometer o crime ao mesmo momento. O outro vai falar da conexão por concurso e o outro falar da conexão por reciprocidade, né? Então, a primeira, intersubjetiva, diz, vai ser obrigatório quando tem mais de um crime e mais de uma pessoa, ou seja, quando houver vários agentes e multiplicidade de crimes. Então, aqui eu trago para vocês, por exemplo, quando cai um caminhão, né, e aí cai com mercadoria e várias pessoas vão em cima para furtar essas mercadorias, né? Isso é bastante comum. Então, eu tenho uma conexão intersubjetiva por simultaneidade. Aqui nesse crime, os meus agentes que vão furtar a mercadoria, né, pegar a mercadoria que caiu do caminhão, eles não têm conexão subjetiva. Um não falou para o outro, vamos lá, nós estamos num concurso de agentes. Não, eles cometem simultaneamente, né, o mesmo crime, sempre uma ou mais infrações, uma ou mais pessoas e sem ajuste prévio. Essa é a intersubjetiva, né, por simultaneidade. No inciso segundo, eu tenho a por concurso de pessoas, ou seja, há um liame subjetivo nessa conexão pelos meus réus, né, pelos agentes. Então, havendo um vínculo subjetivo, e aí a gente fala dos invasores do MST, por exemplo, ou de invasores de terrenos aí baldios, então eles são, ou de ordem pelo MST, eles ao mesmo tempo, né, ou até em tempo desordenados, mas por uma simultaneidade intersubjetiva e tendo um pensamento igualitário quanto às suas ações, eles vão lá e invadem por ordem de um comando maior, enfim, ou por uma ordem religiosa, eles passam a ter determinada conduta. É necessário unir esse processo, porque as testemunhas são as mesmas, os motivos são os mesmos, há mais de um crime, né? Então há uma conexão, salvo se já houver sentença. Então aí não haverá a conexão. E uma outra modalidade de conexão é aquela por reciprocidade, né? Em que as partes são vítimas e réus ao mesmo tempo, né? Então, a gente vai entender muito isso quando, por exemplo, eu tenho um crime de rixa, quando eu tenho, por exemplo, uma briga de torcida, onde eu sou agredida, mas eu também agrido, né? Eu tenho essa reciprocidade, isso é bastante importante de entender. Então, é aquela em que o processo ele é único, as partes são vítimas e réus ao mesmo tempo, eles têm que ser ouvidos ao mesmo tempo, né? Duas ou mais infrações penais cometidas por duas ou mais pessoas, né? Então, são condutas que têm gravames de ser contrapostas e não adianta eu julgar A no processo 1 e julgar B no processo 2, se um cometeu reciprocamente um crime contra o outro.
Lembrando que no processo penal, nós não temos a possibilidade de ter a lei da vingança. Então, eu bati nele, eu tenho a legítima defesa. Aí tudo bem, não tem problema. Mas eu não posso lesionar porque ele me lesionou, ok? Eu tenho os motivos da legítima defesa, aqueles requisitos do artigo 23, eu tenho os motivos do estado de necessidade, os requisitos dos artigos respectivos, mas eu não posso ter uma lesão recíproca e dizer, ele me bateu, eu bati nele, então não tem crime, porque a gente sabe que haverá, então, a apuração de inquérito conjunto, onde os dois serão, ao mesmo tempo, réu e autores do crime. Aqui acabou o nosso momento, mas a gente volta para falar um pouquinho mais sobre a conexão na próxima aula, tá bom? Obrigada.